Aí vem a Casa Sem Preconceito. Em que momento você... Como foi a criação da Casa Sem Preconceito? Então, a criação da Casa Sem Preconceito, ela vem pela frustração das abordagens no meu trabalho. A negligência, falta de políticas, né, para dentro do município de Campinas. Hoje, atualmente, eu sou redutora de danos pelo consultório na rua via Cândido Ferreira, né? Um equipamento de saúde, um centro de saúde direcionado para atendimento às pessoas em situação de rua ou vulneráveis. E aí, como eu disse anterior, eu junto com a Janaína e com a equipe da Identidade de Prevenção, a gente estava acostumado a abordar essas meninas ali na noite. E aí eu não conseguia ver o outro lado. E aí quando eu vou para o consultório na rua, eu começo a encontrar nossa população em situação de rua, de calçada. E muitas das vezes o que elas me pediam não era um remédio, não era um curativo, era um lugar. Era um lugar, era um lugar. E aí eu comecei a vir fazer esses enfrentamentos para dentro das discussões, tanto com a equipe quanto para assistência, e vi que esse lugar não tinha, esse lugar não existia, e que estava difícil, muitas vezes colocando meu serviço em risco, porque eu brigava mesmo, né? E aí um belo dia, uma senhora me liga, porque ela tinha acolhido uma das trans, só que a trans tinha uma problemática com o uso do crack, não conseguiu ficar na casa, mas mesmo assim ela ficou tão sensibilizada com aquela menina, que ela me liga, fala, olha, eu sou fulana, tal, me deram seu telefone, porque eu acolhi a Fernanda e eu queria saber, a Fernanda saiu, assim, assado, eu queria ajuda para poder achar a Fernanda, que eu queria trazer a Fernanda de volta, ou internar para ela poder se cuidar e voltar. Ficamos uma semana. No último dia, ela me ligou, falei, não achei, mas fique tranquila que quando eu achar eu vou ligar para a senhora e tal. No outro dia ela me liga, falou, olha, eu não consegui dormir, estou muito sensibilizada com essas questões. Eu tenho uma pensão no centro da cidade, estou te dando 2 quartos para você cuidar dessas meninas. Olha! Aí eu fiquei assim, falei, o quê? Perguntei 5 vezes para ela. Aí na última ela falou assim, não, eu tô falando sério, é seu, os 2 quartos. E aí eu comecei a acionar a identidade, comecei a acionar os amigos. Então a enfermeira Magna, que trabalha comigo atualmente, foi quem tirou as beliches para mim com o cartão dela, fui tirando do meu salário, fui pagando parcela por parcela. A assistente social Carla Miolo foi entrando em contato com os amigos, fazendo pedido, arrecadações. E aí a identidade foi levando as coisas, quando foi ver já tinha 2 quartos montados e aí começamos a acolher. Só que aí tinha os inquilinos e tinha as meninas. E aí eu estava pensando em desenvolver um trabalho de verdade, só que ali não dava. Aí, quando eu penso em fechar, que eu não estava dando mais conta, aí eu vou, que eu sou PLPs, né, populares, né, que trabalha com a violência contra as mulheres também, num seminário, alguém me disse assim, fala da casa. Eu falei, não, fala da casa. Aí eu falei da casa, falaram, não vai fechar, nós vamos estar junto com vocês. E aí começamos todos os trâmites de mexer com o estatuto, com tudo, a documentação todas, e aí a Casa Sem Preconceito. Mas a casa hoje, a pensão não era onde a casa é hoje. Não, a pensão ela fica próxima de onde a casa era hoje, 2 quadras para cima, mas tudo naquele mesmo pedaço. A Casa Sem Preconceito, ela teve 4 sedes. Teve da pensão a gente formatou ela todinha, que inclusive Janaína foi para a inauguração, participou da discussão do estatuto, como montar todas as questões. Aí teve um vazamento, infiltração, o proprietário não mexia, mudamos para a periferia. E aí a periferia sabe que também não é só tirar as meninas da calçada, pôr em cima, dentro de uma casa com cama e comida, é uma reeducação contínua, né? E aí, quando eu saía, porque eu também tenho meu trabalho formal, porque eu tenho família, então eu saía do meu serviço, ia todo dia lá. Quando eu ia embora, elas pulavam o muro, e tentou fazer um ponto de prostituição entre 3 favelas. Ah, meu Deus. Aí um belo dia eu tô chegando, me para uma moto, perguntou se era dona daquela casa. Falei, não sou dona, coordeno, né? Aí falou, olha, tá acontecendo umas coisas, se você não der um jeito, a gente vai dar do nosso. Uau. E aí eu lembro da chacina que a gente teve em Campinas, né? Que foi mais de 35 travestis assassinadas, só ficaram vivas as que fingiram de morta, né? Então, eu fiquei com muito medo daquilo. Daí eu decidi fechar a casa.
Só que também não era só fechar a casa, eu tinha 3 vidas, né? Eu tinha a Dani Brasques, que tem, né, uma aposentadoria, consegui locar um canto para ela. A finada Rayane, finada porque consigo mandar ela para a família com pacote, com os padrinhamento, pagando o curso, o sonho dela era montar um salão, ela saiu com o curso pago, tudo, iniciou esse curso, mas aí vai para Praia Grande passar o final de ano e é assassinada brutalmente num dos programas. Tinha a Rafaela, que eu tentei localizar a família, consegui falar com a família, mas quando eu chego com ela, a família todinha sai pra fora e começa a apontar. Não queremos você assim, a gente não aceita, assim você desse jeito a gente não quer aqui. A mãe dela me liga, né, saiu, mas disse que tinha colocado no mundo um homem não viado, que já que ela queria viver aquela vida, que ela fosse raspar a perna e fosse pro corre dela. E aí eu lembrei muito do meu sequestro. De quando eu entrei dentro do carro para fazer programa, cheguei lá, tinha 2 escondidos no porta-mala e com revólver eu tive que pular do carro. E aí eu vi uma menininha nova, com deficiência na mão, como ela ia sobreviver uma vida noturna daquele jeito. E aí eu volto com ela, minha mãe me acompanhando nessa intervenção, e aí eu disse para ela, Rafaela, a partir de hoje sua família sou eu. E aí consigo um acolhimento para ela na casa de uma amiga, Regina Simeão, que Deus a tenha, que viu a angústia, acolheu ela no apartamento, e aí foi um enfrentamento de fato, de briga mesmo, ou vocês acolhem ela, assistência, ou eu vou na defensoria pública, vou na delegacia, mas na rua ela não volta mais. E aí consegui um abrigo para ela, onde ela ficou um tempo, e hoje, atualmente, ela segue sua vida. Só que se eu paro, porque tem várias Rafaelas, né? É um trabalho que não dá para parar. Eu fiquei pensando, tempos e tempos, já tinha desfazido das coisas todas, e a gente passou muito tempo, vários finais de semana, correndo atrás de recursos, fazendo bazar, fazendo festa para arrecadar, para pagar aluguel, água, luz, tal, todas as despesas. E aí a gente conseguiu um padrinhamento do aluguel, falou, não, a gente vai retomar. E aí tá nessa nova casa, que é na Uruguaiana 226, vocês também, viu? Que estão aí, tem alguma coisinha sobrando, pode levar lá. A gente vai passar essa informação para as pessoas de como que elas podem fazer um apoio para casa. Você contou, dentre essa história, você contou 2 que eu quero que você reviva contando pra gente. Primeiro é a chacina, você pode contar essa história? A gente tinha, eu não lembro o nome da dona da pensão, né? Mas um belo dia a gente recebe a notificação que tinham invadido essa casa, né? Esse pensionato, e tinha matado tanto a dona da pensão, mais de 35 travestis, e só ficaram vivas as que fingiram de morta. Pera, nesse mesmo pensionato que tinha deixado ficar com 2? Não entendi. Não nessa. É uma chacina que foi, graças a Deus que não foi nesse tempo, era mais bem no nosso tempo, né? Não sei se você, se puxar, você vai lembrar. Eu sou dos anos 2000, não sei o que você tá falando. Eu não lembro dessa história. Mas poxa, que tem lá. Então foi nos anos, sei lá, 90? 90, eu acho que em 92, Meu 95. Deus! Teve uma chacina muito feia e isso remete muito na nossa cabeça daquele tempo. Então eu fiquei com muito medo sobre isso, né? O que poderia acontecer, né? Quando ele fala essa frase, você dá um jeito, a gente tá do nosso jeito, ele quer dizer que ele dá de um jeito brutal, né? Claro, lógico. Mesmo hoje você tem esses medos? Tenho medo do que possa, né? A gente, você que está aí assistindo, que seja trans, ou masculino, ou feminina, ou não binária, a gente é um alvo. Não se esqueçam disso. A partir do momento que a gente põe o pé para fora do nosso portão, você já é um alvo. Né? As pessoas nos perseguem, as pessoas nos caçam. Né? Esses dias eu dando uma volta com as meninas no quarteirão, né? O cara me parou um motoboy. Saindo da entrega, virou pra mim e falou assim, ei, travesti! Eu falei, você é o quê? Uma maricona frustrada, que eu já tava nervosa, né? Então a gente ainda passa por essas coisas, né? Nossa. No meio de tantas, né? No século 20, 21, 22, 23, sei lá, mais, ainda passa por essas questões. A gente precisa abordar isso. Então, assim, não se esqueçam que a gente é um alvo. Por isso que os olhares sempre olhem, né? Eu acho que por isso que a gente... não se camufle, não deixe de ser o que você é, não se envergonhe disso, mas tome cuidados. A gente tem que tomar cuidados. Sempre, sempre.
E a outra história que você contou nesse inteirinho, por favor, toma seu copo d'água. E a outra história é que você foi sequestrada. Um belo dia... Eu já vou ler a pergunta de vocês, tá, gente? Um belo dia, eu estava lá batalhando atrás da Casa de Saúde. Me para um rapaz, né? Negocia o programa comigo. Aí eu entro dentro desse carro. Quando chega ali na Ponte Preta, a gente vai pegar o preservativo, né? Ela se cuida, tá? Fui pegar o preservativo, nisso que eu abaixei a cabeça. Quando eu levantei, ele já estava com um revólver aqui em mim. O motorista. O motorista falou que é um assalto. Falei, como assim? Assim? Como assim? Primeiro cliente, não tem nem troco. Falei, como assim? É um assalto. Me dá todas as suas coisas, tira sua calcinha, porque você que está assistindo, que não sabe, mas a gente abriu o fundo da calcinha para esconder o dinheiro, que puxavam a bolsa da gente antigamente também, né? Uhum. Então ele fez eu tirar minha calcinha, dar minha calcinha. Quando eu pensei em grudar ele falou, cai pra dentro. Quando ele falou, cai pra dentro, eu olhei pro lado e falei, meu Deus, cai pra dentro quem? Não tinha ninguém. Quando eu olho pelo retrovisor... Ele saindo do porta-mala. Eu vi o fundo do porta-mala se abrindo assim. Falei, ai meu Deus, outro revólver. E aí, tive que ser sábia, tive que manter a calma, levei muito tapa, tenho um furinho aqui que é das coronhadas, né? E aí, quando chega no Pio 12, o carro morre no cruzamento, e um lugar que era cheio das mãos, naquele dia não tinha nenhuma, pelo meu azar. Mas Deus estava comigo, lógico. E aí, naquele momento, quando abriu o farol, que eu vi que ele estava panguando com o revólver, eu abri a porta e me joguei. Meu Deus Isso é rolando, do céu. tenho essa variz imensa, Ele não... e tenho 7 parafusos na perna. Mulher. Marcas para poder dizer essa história, para poder mostrar, né, o quanto que tudo que a gente passa. Por isso que voltar com a Rafaela, ouvindo a frase da mãe, para mim pegou muito, por eu lembrar de tudo que eu passei. Então eu não queria que ela passasse por isso, porque eu fico imaginando ela com aquela deficiência na mão, como é que ela ia lidar com aquela situação naquela hora. Porque a Rita das Pratas me ensinou muito. Quando você for, você sempre fica com a mão perto da porta, do trinco da porta, ou do freio de mão. Freio de mão. Tá? Então tinha isso comigo. Então o que eu fiz? Abri a porta e saí rolando. Meu Deus do céu, ponto de morrer, gente. Ponto de morrer, mas tô aqui viva.